Hebrom, Igreja Viva. Eu quero te convidar a se colocar em pé no seu lugar, com a poderosa palavra do Senhor nas suas mãos, seu celular, seu tablet, o que você trouxe aí. Abra sua Bíblia no livro de carta de 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 13. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Tu és poderoso, Tu és poderoso. Tu és poderoso. Fala conosco nessa noite. Ministra os nossos corações. Espírito Santo, Tu és o Mestre. Fala conosco. Todos acharam? Amém? Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Vamos ler mais uma vez? Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Pode se assentar, querido, no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Que palavra poderosa, que declaração maravilhosa, né, do apóstolo Paulo. E eu estava meditando nesse texto e comecei a perceber algumas coisas importantes, algumas coisas importantes nesse texto. E Deus começou a me chamar a atenção para como a palavra de Deus nos chama a atenção a respeito daquilo que nós falamos, não é verdade? A fala é algo muito importante. A nossa fala é um instrumento muito importante, né? Através da fala nós comunicamos algo a alguém. Na verdade, a fala é um veículo, é um meio ao qual nós conseguimos comunicar algo a alguém. Nós conseguimos comunicar várias coisas. Nós passamos informações, nós conseguimos passar as nossas emoções, nós conseguimos passar o estado em que nós estamos. A fala é muito importante, né? E até mesmo ela expressa o próprio indivíduo, querido. O próprio indivíduo. Você sabia que na sua linguagem, o jeito de você falar, você consegue demonstrar muito do seu caráter, você consegue demonstrar muito da sua personalidade, você consegue demonstrar muito das suas emoções. Aquilo que você fala demonstra muito a respeito de você. A fala é muito importante. E Jesus nos ensina algo a respeito daquilo que falamos. Em Mateus 12, verso 34 e 35, Jesus diz o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom as coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. E isso que Jesus está falando é algo muito duro, queridos. A boca fala do que o coração está cheio. E o que Jesus nos ensina aqui nesse texto também nos leva para uma reflexão nessa noite. O que eu e você temos falado? O que eu e você com a nossa boca temos declarado por aí? O que você tem declarado, querido? Porque o que nós vemos por aí muitas vezes são pessoas com uma fala carregada de desânimo. São pessoas com uma fala carregada de ódio, muitas vezes, com uma fala carregada de intolerância, com uma fala carregada de derrota, com uma fala carregada de morte. Nós vemos pessoas assim. Só que olhando para esse texto que nós lemos,
em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, há algo muito interessante. Porque eu li e comecei, Deus, Paulo está dizendo, está escrito, criei, por isso falei. O que Paulo está falando aqui? E eu comecei a olhar um pouco o texto, os versos anteriores, você vai perceber algo muito poderoso. Capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo, ele está fazendo uma defesa do seu ministério, uma defesa da sua fé. E aí ele começa a falar que Deus deu a ele um ministério glorioso. E esse ministério é capaz de dar aos homens salvação, é capaz de dar restauração, é capaz de dar vida. E ele começa a falar a respeito disso. Que essa palavra é verdadeira e que ele não usa de métodos vergonhosos para deturpar a palavra, para enganar as pessoas. Ele começa a fazer uma defesa da sua fé, do seu ministério. E logo em seguida, Paulo vai falar a respeito das tribulações e das perseguições que ele anda passando por causa disso. Lá no verso 7, ele vai dizer, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Olha que coisa interessante. E aí logo depois vem esse texto, Paulo começa a declarar, falar a respeito de uma fé vitoriosa. Ele começa a falar que mesmo diante dessas circunstâncias, ele não desanima, ele segue em frente. Paulo começa a falar, olha, está escrito, ele começa citando a palavra de Deus. Ele diz, está escrito. Ele cita Salmo 116, ele disse, está escrito, criei, por isso falei. Querido, a fé de Paulo não estava baseada em uma subjetividade, a fé de Paulo não estava baseada naquilo que ele acha, naquilo que ele pensa. A fé de Paulo não estava baseada em uma rica experiência que Paulo viveu, e olha que ele viveu grandes experiências. A conversão de Paulo foi algo poderoso, sim ou não? Mas a fé de Paulo estava baseada na santa, poderosa e eterna palavra de Deus. Ele disse, está escrito. Ele cita a palavra para afirmar a sua fé. E isso que Paulo está dizendo aqui, querido, nos orienta em muita coisa. Sabe por quê? O nosso adversário, o diabo, o pai da mentira, ele usa de todos os artifícios, de todas as artimanhas, para dizer para mim e para você, o contrário daquilo que a palavra diz a meu e a seu respeito. Ele está o tempo todo dizendo isso. O tempo todo ele trabalha para nos convencer do contrário daquilo que a Bíblia diz. Mas não para por aí. Paulo vai dizer o seguinte, que nós temos o mesmo espírito da fé. Ele diz, está escrito, criei, por isso falei. E ele diz, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. A fé, querido, é a coisa mais importante da vida cristã. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe outra maneira de agradar ao Senhor, a não ser crendo na sua palavra e vivendo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Mas não para por aí. Paulo descobriu algo, querido, que foi ativado nele e que precisa ser ativado em mim e em você, precisa ser ativado em todo crente. E isso é o espírito da fé.
O espírito da fé precisa ser ativado em mim, precisa ser ativado em você. E como é que ele descobriu isso? Paulo descobriu que o espírito da fé é ativado através daquilo que ele fala, daquilo que ele declara. O espírito da fé é ativado em mim e você, naquilo que declaramos, naquilo que falamos. O espírito da fé, a fé se move através da nossa boca. A fé, querido, precisa de uma voz. A fé precisa ter uma voz. A sua fé precisa ter uma voz. Aleluias. E através da nossa declaração de fé, querido, nós conseguimos paralisar as armadilhas de Satanás. Nós conseguimos paralisar as astúcias de Satanás contra a nossa vida. Através da declaração de fé, da palavra de Deus. O tempo todo ele tenta nos calar. O tempo todo o diabo tenta fechar a nossa boca, querido, porque ele sabe disso. Porque ele sabe que quando nós declaramos a palavra de Deus, o espírito da fé é ativado em nós e nós andamos em fé. Nós conseguimos andar em fé, nós conseguimos nos posicionar em fé. Porque o espírito da fé é isso, é nos posicionarmos em fé. É termos uma perspectiva de fé, daquilo que a palavra diz para nós, daquilo que a palavra fala ao meu e ao seu respeito. Só que tem o porém, não basta dizer eu creio. Tem muita gente que fala assim, né? Ah, eu creio. Isso não é suficiente. Nós precisamos continuar declarando, é algo contínuo na nossa vida, dia após dia, nós precisamos declarar a palavra de Deus, querido. Quando nós levantamos a nossa voz, declarando a palavra de Deus, vem cura. Quando nós levantamos a nossa voz, declarando a palavra de Deus, vem salvação, vem provisão de Deus, vem toda a sorte de bênçãos. Quando você levanta a sua voz, declarando a palavra de Deus, tudo isso vem. O espírito da fé é ativado em nós. E a palavra de Deus nos dá um exemplo a respeito disso. Paulo e Silas estavam presos, com as mãos amarradas, com os pés amarrados, com as costas sangrando, e eles estavam na prisão, pés amarrados, mãos amarradas, costas sangrando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a boca deles não estava fechada. Paulo e Silas começaram a cantar louvores naquela prisão, e eles começaram a orar ao Senhor, e você sabe o resultado dessa declaração, aleluia. O cárcere se abriu, querido, houve um terremoto naquele lugar, aleluias, por causa da declaração de fé daqueles homens. Oh, o que você está declarando? Eu fico imaginando Paulo às vezes pensando assim, Satanás, você fez um trabalho bom aqui até, mãos amarradas, pés amarrados, chibatada nas minhas costas, mas você não fechou a minha boca. Deixa eu te contar uma coisa, talvez você possa passar por algumas situações na sua vida, que você pode até declarar assim, eu estou com os pés e mãos amarrados. Querido, você tem a sua boca. Se levante, saia dessa morosidade, saia dessa paradeira. Você tem a sua boca para se levantar e declarar a palavra de Deus. Aleluias. Jesus, em Marcos 11, 23, ele vai dizer assim, todo aquele que disser a este monte. Jesus está nos ensinando também a respeito de falar, da declaração. Todo aquele que disser, nós precisamos dizer, querido, nós precisamos declarar. Não deixe o diabo ter a última palavra. Ele vem com as suas mentiras, mas você vai contra ele com a palavra de Deus. Não foi assim no deserto com Jesus? Ele não veio com as suas mentiras. E Jesus disse, está escrito, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Aleluias. Talvez você possa dizer assim, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu não sou um pastor. Eu não tenho muito estudo.
Eu não fiz teologia. Fecha a sua boca, você está declarando errado. Para de ficar declarando aquilo que você não tem. Você tem a sua boca, você tem a palavra de Deus dentro de você. Declare a palavra, declare a palavra. Aleluias. Bartimeu não tinha nada, querido. Pobre, cego. Mas ele tinha a boca dele. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns religiosos disseram o seguinte: fica quieto, você está atrapalhando o mestre. Talvez alguns religiosos vão vir querer parar você, querido. Vão querer dizer o seguinte: para com isso. Deus sabe muito bem aquilo que Ele escreveu. Deus conhece muito melhor do que você a palavra dEle. Por isso, pare de dizer para Deus, pare de declarar a palavra para Deus. Você pode responder para Ele: fica quieto aí, eu não estou declarando para Deus, eu estou declarando para mim. Eu estou ativando em mim o espírito de fé. Aleluias, aleluias. Bartimeu não tinha nada e ele clamou. E ele viu, aleluias. Querido, a sua fé, a minha fé, abre a nossa visão. Abre a nossa visão. Que a sua visão seja aberta nessa noite. Que você passe a declarar a palavra de Deus em todo tempo. Em todo tempo. Eu quero abrir um parênteses aqui. Minha esposa, durante a ministração do louvor, contou uma experiência daquilo que Deus ministrou o coração dela. E eu também quero falar daquilo que Deus me ensinou, daquilo que Deus falou ao meu coração. Nesse período em que nosso filho estava internado, como ela estava lá em Colatina, muito longe, eu estava em casa cuidando das crianças, né? Da Ana Júlia e da Isabela. E eu estava muito aflito, queridos, muito aflito mesmo, muito... Eu estava sem chão, Ver meu filho daquela idade, pouco tempo de vida, tendo que passar por uma situação dessas. E a gente já tinha vivido uma experiência dessa com a Ana Júlia e não foi nada legal. Eu falava: Deus, o que está acontecendo? E eu ia me comunicando com Camila via WhatsApp, às vezes eu ligava para ela, e aí, amor, como é que tá o Arthur e tal? E ela dizia assim: amor, ele tosse ainda, ele está fazendo assim e tal, ainda estão lavando o narizinho dele, está congestionado e tal, está tomando antibiótico. Aí no outro dia eu falava: e aí, amor, como é que está o Arthur? Ela: o Arthur está assim, amor, está tossindo e tal. E eu ficava assim, cada vez que ela falava comigo, eu falava assim: meu Deus. Eu começava a me calar. A incredulidade, querido, tenta nos calar. A incredulidade cala a nossa boca. E eu começava a ficar assim: Deus, meu Pai, eu não estou vendo melhor, eu não estou vendo nada. E eu conversando com um amigo meu, eu falei: e aí, tudo bem? Como é que você está e tal? Aí eu falei assim: rapaz, contei para ele a situação, meu filho está assim e tal, está lá internado e tal. Eu abri meu coração para ele e falei: cara, eu estou me sentindo tão desanimado, não sei, cara, eu não sei o que está acontecendo. Deus fala umas coisas para mim, mas eu simplesmente não vejo nada. Eu não vejo nada acontecer. E esse amigo meu é um homem de Deus, ele é muito abençoado. Ele falou assim: sabe, Wendel, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nem sempre aquilo que nós esperamos que Deus faça em nós é algo que vai ser visível. Sabe, às vezes nós esperamos algo que a gente possa ver, né, aos olhos naturais, assim, algo que a gente possa enxergar e dizer: Deus está fazendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo está dizendo o seguinte: criei, por isso falei. Paulo não está dizendo: eu vi, por isso falei. Ele diz: eu criei,
por isso falei. E ele fala, Wendel, meu amigo falou o seguinte para mim: Wendel, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é o mesmo de 1 mês atrás, de 2 meses atrás. Muitas vezes você está esperando o agir de Deus de uma forma visível, mas Deus está trabalhando em você. Você não é mais o mesmo de 6 meses atrás. Ele está trabalhando na sua vida. E foi como um start para mim, sabe? Eu falei, cara, é isso. Deus está trabalhando na minha vida, Ele está fazendo. E mesmo que eu não esteja vendo nada, Deus está cuidando do meu filho. Ele está no controle. Ele está fazendo, Ele está agindo. E nesse start eu comecei a me posicionar de uma maneira diferente. Deus falou, meu filho, se levanta. Se levanta. Sai dessa paradeira. Por que você está calado? Clama a mim. Declara a palavra. Ah, meu irmão, naquele momento, querido, eu fui orar. E eu andava por aquela casa toda, declarando a palavra de Deus, liberando a palavra sobre a vida do meu filho, aleluias. E no dia seguinte foi basicamente a mesma resposta. Só que o meu posicionamento foi muito diferente. Eu falei assim, não tem problema, Deus está fazendo. Ele está no controle, Ele está agindo. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Aleluias. Oh, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se a sua convicção não for forte o suficiente para mudar as suas palavras, ela não será forte o suficiente para mudar a sua situação. Eu vou repetir. Se sua convicção não é forte o suficiente para mudar aquilo que você está falando, para mudar aquilo que você está declarando, ela não vai ser forte o suficiente para mudar a sua situação. O que nós estamos declarando? O que eu e você estamos falando? Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que sai da boca de Deus. Não é que sai da caneta de Deus, sai da boca de Deus. A palavra, antes de ser escrita, ela foi falada, ela foi soprada por Deus, ela foi inspirada por Deus. E sabe o que acontece? Quando nós declaramos a palavra de Deus, preste bem atenção, quando você toma a palavra de Deus e comece a declarar a mesma palavra que sai da boca de Deus, você começa a inalar a mesma fé de Deus. Você começa a colocar na sua boca a palavra que sai da boca de Deus. Deus começa a soprar em você vida. Deus começa a soprar em você fé. Deus começa a soprar em você as mesmas virtudes dele. Sabe o que eu chamo isso? De respiração boca a boca. Respiração boca a boca. Olha que coisa poderosa. Respiração boca a boca. Declare a palavra. Declare a palavra que sai da boca de Deus. Querido, não se permita ficar calado. Não se permita declarar outra coisa que não seja a palavra de Deus. Você não está vendo. Mas e daí que você não está vendo? Não somos seres naturais, somos seres espirituais. Paulo declarou o seguinte, olha, não atentamos para as coisas que nós vemos, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporárias, vai passar. As que não se veem são eternas. A palavra é eterna, querido. Fique com a palavra de Deus, não fique com aquilo que é temporário. Eu recebi um diagnóstico de enfermidade. Você está vendo? Eu estou. Então é temporário, vai passar. Declare a palavra de Deus. Fica de pé no seu lugar.
E o que nós temos declarado? Feche os seus olhos. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui. O que você tem declarado, meu irmão? Não desanime. Não desanime. Comece a ativar o espírito da fé em você, querido. Se posicione. Se posicione. Se posicione. Não deixe o diabo te calar. Se você conhece essa canção, cante comigo. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Não baixe a guarda, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Se você está assim, querida, e você entendeu nessa noite que você precisa caminhar sobre essa realidade. A palavra de Deus está em você, mas ela foi feita para você declarar. A palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, foi escrita para você declarar, para eu e você declararmos. Ela está escrita aqui para declararmos e andarmos sobre as realidades espirituais que Deus preparou para nós. O que você está declarando? Desânimo? Eu vou parar. Não dá mais para mim. Eu não consigo.
que você está declarando, querido? Ah, eu vou separar, meu casamento não dá mais. É o fim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Hebron.